Peça desculpas para o meu filho ou saia daqui. Meu irmão explodiu depois que seu filho de 13 anos empurrou o meu e cuspiu. Você é pobre, então não importa. Meus pais apenas ficaram ali, sorrindo. Eu não discuti. Cancelei a mensalidade que estava pagando, devolvi o carro que estava bancando e disse: a partir de hoje, você cuida da sua própria vida. Meu nome é David. Tenho 36 anos e, nos últimos 8 anos, tenho sido o fundo de emergência da minha família. Aquele tipo de fundo do qual eles sacam, mas nunca agradecem. Aquele que eles drenam, mas nunca repõem. Aquele que eles sequer reconhecem que existe. Trabalho como analista financeiro em uma empresa de médio porte no centro da cidade. Bom emprego, renda estável, sem dramas. Aquele tipo de carreira que não dá manchetes, mas paga as contas e constrói um futuro. Minha esposa Raquel e eu temos uma filha de 9 anos chamada Sophie. Ela é tranquila, ama ler e coleciona conchas de todas as praias que visitamos. Moramos em um modesto apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade da casa dos meus pais, onde meu irmão mais novo, Kevin, ainda aparece todos os domingos para o almoço como se fosse a realeza visitando seu reino. Kevin tem 32 anos, 8 a menos que eu, mas de alguma forma já viveu uma vida inteira às minhas custas sem que ninguém percebesse. Ele dirige um Audi Q5 prata, elegante e polido, daquele tipo de carro que chama atenção em qualquer estacionamento. Pelo menos, as parcelas saem de uma conta que eu configurei anos atrás, transferindo discretamente os valores todo dia 1º de cada mês. Ele terminou seu MBA no ano passado em um programa prestigiado que custa mais do que o salário anual de muita gente. Eu cobri 70% dele através de transferências discretas, rotuladas como empréstimos, que nunca deveriam ser reembolsados, nunca mencionados em reuniões de família, nunca reconhecidos em suas histórias de sucesso. O filho dele, Ethan, tem 13 anos. Mimado de um jeito que eu nunca fui. Usando tênis de grife que eu indiretamente paguei. Carregando um celular que eu financiei indiretamente. Vivendo uma vida construída sobre um suporte invisível que ele nunca vai valorizar. Meus pais adoram o Kevin. Sempre adoraram. Ele foi o bebê da família, o carismático, aquele que os fazia rir nos encontros familiares enquanto eu ficava no canto fazendo lição de casa ou ajudando nas tarefas que ninguém mais queria tocar. Quando ele se formou no ensino médio, eles fizeram uma festa com buffet e espaço alugado, convidando metade do bairro. Quando eu me formei, com honras em finanças, nos levaram a um restaurante de rede e dividiram a conta em 3. Eu nunca reclamei. É o que irmãos mais velhos fazem, certo? Abrimos espaço, fornecemos suporte, permanecemos em silêncio porque manter a paz é mais fácil do que perguntar por quê. Somos sempre o plano B, sempre o personagem de fundo na história de outra pessoa. Há 8 anos, Kevin me ligou à meia-noite. Sua voz tremia, desesperada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ele havia sido aceito em um programa de MBA de alto nível, daqueles que abrem portas e constroem carreiras, mas não tinha como pagar. Nossos pais já estavam no limite com a hipoteca e dívidas do cartão de crédito. Ele precisava de ajuda. Só desta vez, disse ele, para começar. Depois disso, eu me viro sozinho. Ele prometeu. Eu acreditei nele. Configurei transferências automáticas, 2.000 por mês para a mensalidade, depositados diretamente na conta estudantil dele, mais 800 para o aluguel do carro, quando ele disse que transporte público era indigno da sua imagem profissional e prejudicaria suas oportunidades de networking, 300 aqui e ali para contas de serviços, quando ele alegava que o salário havia atrasado os seguros, mensalidades da escola particular do filho, emergências odontológicas, móveis quando se mudou para um apartamento. Melhor. Eu nunca pedi prestação de contas. Nunca conferi se ele estava me reembolsando. Apenas mantinha o fluxo aberto, porque é isso que família faz. É isso que eu dizia a mim mesmo todo mês, quando aprovava mais uma transferência. Cada vez que via minha conta poupança zerando, enquanto as redes sociais dele mostravam viagens de fim de semana e check-ins em restaurantes, Kevin nunca mencionava o dinheiro. Nem nos jantares, nem nos aniversários, nem quando postava fotos de resorts à beira-mar ou novas mobílias perfeitamente montadas para o Instagram. Nas conversas de família, ele era o sucesso que se fez sozinho, o cara que conquistou tudo com esforço, estratégia e decisões inteligentes. Meus pais brilhavam de orgulho toda vez que ele falava sobre sua carreira ou ideias de investimento, acenando como se ele estivesse pregando o evangelho.
E eu? Eu era o estável, o confiável, aquele que eles chamavam quando precisavam de alguém para buscar compras, ajudar a mudar móveis ou consertar um computador. Nunca o celebrado, nunca a história de sucesso. Eu dizia a mim mesmo que não importava. Eu tinha Sophie. Eu tinha Raquel. Eu tinha minha própria vida tranquila. Não precisava de aplausos ou reconhecimento. Só precisava saber que havia ajudado alguém que amava a construir algo melhor. Eu pensei que era isso que família fazia. Eu estava errado. A traição começou com macarrão com queijo. Os jantares de domingo na casa dos meus pais eram uma tradição que ninguém questionava. Minha mãe preparava refeições elaboradas. Meu pai servia vinho e contava as mesmas histórias de sempre. Kevin chegava atrasado, entrando como se nada fosse, com alguma desculpa de trânsito ou uma ligação de trabalho que não podia esperar. Naquela noite, Raquel não pôde ir emergência no trabalho, uma crise de última hora que precisava da atenção dela. Então, éramos apenas eu e Sophie sentados à longa mesa de madeira, enquanto meus pais se derretiam por Kevin e Ethan como se fossem dignitários que nos honravam com sua presença. A casa cheirava a manteiga e alho. A mesa estava posta com os pratos bons, aqueles que minha mãe só usava em ocasiões especiais, embora todo domingo com Kevin aparentemente fosse especial. Velas tremeluziam no centro da mesa. Música suave tocava pela caixa de som da cozinha. Sophie trouxe seu livro favorito, um romance de fantasia sobre dragões e reinos. Ela lia em silêncio à mesa antes do jantar, com as pernas balançando sob a cadeira, perdida em seu próprio mundo. Ethan passou por ela, arrancou o livro das mãos sem aviso e jogou no chão como se fosse lixo. Por que você está lendo essas coisas de criança? Sophie congelou. O rosto dela ficou vermelho, aquele tom particular de vergonha que surge quando alguém mais velho te humilha. Ela não chorou, não discutiu. Apenas ficou olhando para o livro no chão, como se não tivesse certeza se podia pegá-lo, como se talvez tivesse feito algo errado apenas por existir no mesmo espaço que ele. Levantei-me e caminhei até eles, mantendo a voz calma e controlada. Ethan, pegue o livro e devolva para ela. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de sugerir que limpasse um vaso sanitário com as próprias mãos, o rosto contorcendo-se entre choque e nojo. Por que eu deveria? É só um livro idiota. Porque não é seu. Pegue. Kevin riu do outro lado da sala. Não foi uma risada nervosa, nem um desvio desconfortável. Foi uma risada genuinamente divertida, como se tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira inofensiva. Crianças sendo crianças. Nada sério. Minha mãe estava arrumando a mesa, sorrindo suavemente, como se tudo aquilo fosse apenas meninos sendo meninos. Coisa de criança que se resolveria em 5 minutos. Ethan pegou o livro e o jogou no colo de Sophie. Não entregou. Jogou. Feliz agora? Tio quebrado. O silêncio tomou a sala. Não o tipo de silêncio que vem do choque ou horror. O tipo de silêncio que vem quando as pessoas prendem a respiração. Esperando para ver se alguém reage. Esperando para ver se a tensão se quebra ou se intensifica. Olhei para Kevin. Ele estava recostado na cadeira, braços cruzados, sorrindo como se o filho tivesse acabado de contar uma piada inteligente, como se tudo aquilo fosse parte de algum jogo que eu não entendia. Ethan pediu desculpas. Kevin levantou-se devagar, ainda sorrindo, ainda agindo como se tudo fosse um exagero ridículo. Por quê? Ele só está sendo honesto. A Sophie precisa aprender que o mundo não é fofinho. Você não pode protegê-la para sempre, David. O mundo real não liga para sentimentos. Meu pai pigarreou, mas não disse nada, apenas pegou sua taça de vinho e deu um longo gole, olhos fixos na mesa. Minha mãe trouxe o macarrão com queijo do forno, cantarolando baixinho, fingindo que não tinha ouvido nada, fingindo que o neto não havia acabado de insultar a neta na própria mesa de jantar. Os olhos de Sophie começaram a encher de lágrimas. Ela não olhava para Ethan. Estava olhando para mim, esperando que eu consertasse, esperando que eu fizesse tudo ficar bem, esperando que alguém, qualquer um, se levantasse em defesa dela. Ajoelhei-me ao lado dela, coloquei a mão em seu ombro. Está tudo bem, querida? Ela sentiu, mas o lábio tremia, as mãos apertando o livro como se fosse um salva-vidas. Levantei-me, virei-me para Kevin, mantendo a voz firme.
Seu filho acabou de insultar minha filha durante um jantar de família. Você não vai fazer nada a respeito? Kevin deu de ombros, despreocupado. Ele tem 13 anos. Crianças falam besteira. Você está exagerando. Estou exagerando? Sim, David, você está. A Sophie está bem. Olhe para ela. Está bem. Mas agora você deixou o Ethan desconfortável por tê-lo chamado a atenção na frente de todo mundo. Então talvez você devesse se desculpar. As palavras me atingiram como um tapa, como água fria, como uma porta batendo na minha cara. Você quer que eu peça desculpas para seu filho? Sim. Por fazer escândalo, por envergonhá-lo. Minha mãe apoiou a colher de servir na mesa com um leve tilintar, o sorriso nunca vacilando. David, querido, vamos apenas comer. Não vale a pena se chatear por isso. Família é família. Meu pai serviu-se de mais vinho, olhos ainda baixos. Olhei ao redor da mesa, meus pais, sorrindo suavemente como se nada tivesse acontecido, Kevin, recostado com aquele sorriso convencido no rosto, aquela expressão que dizia que ele já tinha vencido, e Ethan, mexendo no celular, já entediado, já seguindo em frente e Sophie, olhando para o colo, segurando o livro como se fosse um escudo. Não levantei a voz. Não discuti. Não bati portas. Apenas abaixei a mão, segurei a de Sophie e disse 4 palavras. Vamos para casa. Kevin gritou atrás de mim enquanto eu caminhava em direção à porta, com a voz leve, zombeteira. Sério, David? Vai mesmo sair por causa disso? Por nada? Não me virei. Ajudei Sophie a entrar no carro. Ela ficou em silêncio durante todo o caminho, olhando pela janela. Quando chegamos na garagem, finalmente falou, com a voz baixa. Pai, por que a vovó não disse nada? Não tive resposta. Quando entramos em casa, o grupo de mensagens já estava agitado. Mensagens da minha mãe pedindo para eu não ser dramático, para não dificultar as coisas, uma mensagem de Kevin rindo, dizendo que eu era sensível demais e incapaz de levar uma piada. Meu pai não enviou nada. Fiquei encarando o telefone por muito tempo naquela noite, lendo as mensagens, sentindo algo dentro de mim mudar, algo fundamental e irreversível. Não raiva, não fúria, clareza. Não dormi. Raquel chegou em casa por volta da meia-noite. Eu estava sentado na beira da cama, olhando para o celular, rolando 8 anos de transferências bancárias, pagamentos de mensalidades, parcelas do carro, contas de serviços com o endereço de Kevin, seguros, taxas escolares do Ethan, presentes de aniversário que eu havia bancado, mas dos quais Kevin se apropriava, empréstimos de emergência que nunca foram emergências, apenas manutenção de estilo de vida. Ela sentou-se ao meu lado, ainda com a roupa de trabalho, e não fez perguntas. Apenas esperou, paciente e presente, do jeito que sempre era quando eu precisava de espaço para processar as coisas. Eles queriam que eu pedisse desculpas. Finalmente disse, com a voz firme, para um garoto de 13 anos que chamou Sophie de pobre, em Kevin queria que eu me desculpasse por fazer cena. O maxilar de Raquel se apertou. Ela não disse nada, mas sua mão encontrou a minha, quente e firme. Eu continuei rolando a tela. 2.000 por mês, durante 6 anos. Isso dá 144 mil apenas em mensalidades. O aluguel do carro somou mais 57 mil em 4 anos. Contas, seguros, material escolar, empréstimos de emergência que nunca foram empréstimos. Tudo somava um número que eu não queria calcular. Um número que me revirava o estômago. Mais de 4 milhões. E para quê? Para que Kevin pudesse bancar o sucesso autodidata enquanto eu permanecia o irmão mais velho confiável, que nunca pedia reconhecimento. Para que meus pais pudessem se gabar de suas conquistas em encontros da igreja e churrascos de bairro, enquanto eu ficava no fundo. O estável, o chato, a carteira que nunca precisou ser agradecida. Pensei no rosto de Sophie na mesa de jantar. No jeito que ela me olhou, esperando que eu a protegesse. No jeito que meus pais sorriram durante tudo aquilo. Fingindo que a crueldade era apenas uma coisa de criança. Fingindo que a humilhação era apenas uma brincadeira inofensiva. Do jeito que Kevin estava ali, braços cruzados, sorrindo com aquela expressão de satisfação. Pensei em todos os encontros de família em que Kevin chegava atrasado e saía cedo. Nunca se oferecia para ajudar a limpar.
Nunca perguntava como tinha sido a minha semana. Nunca reconhecia que a vida que ele levava se sustentava no meu silêncio e na minha conta bancária. Pensei na última vez que ele me ligou, 3 semanas atrás. Casual, amigável, como se fossemos apenas irmãos conversando, perguntando se eu poderia cobrir uma despesa inesperada. Nada demais. Apenas $500 para ajudá-lo até o próximo pagamento. Só 500, cara. Vou te pagar no próximo mês. Eu enviava o dinheiro no mesmo dia, sem fazer perguntas. Ele nunca me devolveu. Nenhum deles jamais devolveu. Raquel apertou minha mão, o polegar traçando círculos na minha palma. No que você está pensando? Fechei o aplicativo do banco, abri meus contatos, fiquei olhando para o nome de Kevin por um longo tempo, vendo a pequena foto dele sorrindo em alguma festa, despreocupado e sem peso algum. Estou pensando que fui invisível por 8 anos. E no momento em que tentei ser visto, no momento em que tentei proteger minha filha, me disseram para pedir desculpas por existir. Raquel não tentou me convencer de nada, não ofereceu clichês nem sugeriu que eu dormisse sobre isso. Apenas assentiu, encostou a cabeça no meu ombro e ficou em silêncio, deixando-me lidar com o peso daquilo que eu havia percebido. Fiquei acordado até o amanhecer, olhando para o teto, revivendo cada momento, cada transferência, cada riso às minhas custas. Cada vez que meus pais elogiaram Kevin enquanto eu lavava a louça na cozinha. Cada vez que Kevin ligava pedindo apenas uma ajudinha, que se transformava em anos de apoio silencioso. De manhã, eu não estava mais com raiva. Eu tinha terminado. Liguei para o trabalho avisando que estava doente. Raquel levou Sophie para a escola, e eu sentei à minha mesa com um bloco de notas, uma calculadora e uma determinação que não sentia há anos. Primeiro, levantei todos os pagamentos recorrentes que havia configurado ao longo dos anos, a mensalidade com débito automático, a transferência direta do aluguel do carro, as contas de serviços no meu cartão de crédito, os seguros, tudo. Cada fio de suporte financeiro que eu fornecia discretamente enquanto Kevin construía sua imagem pública de homem feito sozinho. Então comecei a fazer ligações. Primeiro, para o escritório do tesoureiro da universidade. Disquei o número que já havia chamado dezenas de vezes antes, sempre para confirmar pagamentos, nunca para cancelá-los. Olá, gostaria de cancelar o pagamento automático da mensalidade de Kevin Harmon. Titular da conta, David Harmon. A mulher do outro lado da linha foi educada, eficiente, profissional. Confirmou minha identidade com perguntas de segurança, puxou os registros e, em 5 minutos, o pagamento agendado para o próximo semestre foi cancelado. Assim, do nada. Anos de apoio apagados com alguns cliques. Há algum motivo para o cancelamento? Assunto pessoal. Ela não insistiu. Por que iria? Era meu dinheiro, minha conta, minha decisão. O próximo passo foi a empresa de leasing do carro. Esse foi mais complicado. Mais camadas de burocracia. Preciso me remover como coassinante de um contrato de leasing de veículo. Número da conta terminando em 4921, esse deu mais trabalho. Me transferiram 2 vezes. Pediram documentação. Explicaram o processo em uma linguagem legal cuidadosa. Mantive a calma, forneci tudo o que precisavam, respondi a todas as perguntas. Ao meio-dia, tinha um e-mail de confirmação na minha caixa de entrada. O contrato de leasing do carro de Kevin precisaria de um novo consignatário dentro de 30 dias ou o veículo estaria sujeito à retomada. O Audi que ele tanto amava seria perdido. Depois, as contas de serviços. Liguei para a companhia de energia elétrica, para o provedor de internet, para o serviço de água, todas as contas que tinham meu nome ou cartão de crédito ligado ao endereço de Kevin. Removi minhas informações de pagamento, solicitei o encerramento da conta ou a transferência para o residente principal. Você precisará que o titular principal configure novos métodos de pagamento. Entendido. Agora é responsabilidade dele. Às 14 horas, eu já havia cancelado ou retirado 11 pagamentos recorrentes. Enviei notificações de rescisão para a escola particular de Ethan, explicando em linguagem educada e profissional que não cobriria mais suas mensalidades, com efeito imediato. Entrei em contato com a seguradora e retirei o veículo de Kevin da minha pólice, vendo anos de cobertura desaparecerem com alguns formulários preenchidos. Não liguei para Kevin. Não enviei mensagem. Não expliquei,
justifiquei ou dei a chance de ele argumentar ou me fazer mudar de ideia. Apenas me retirei, silenciosa e completamente. Raquel chegou em casa enquanto eu redigia um e-mail para a administradora do condomínio onde Kevin morava. Eu havia coassinado o contrato dele há 2 anos, quando ele precisava de ajuda para ser aprovado no apartamento melhor que queria. Ela apoiou a bolsa, olhou para a tela do meu computador e ergueu uma sobrancelha. Você vai mesmo fazer isso? Sim. Eu vou mesmo. Bom. Ela não tentou me impedir. Não sugeriu que eu pensasse melhor ou desse a ele uma chance de se explicar. Apenas beijou minha testa e foi começar o jantar. O apoio dela era silencioso, mas absoluto. À noite, eu já havia enviado 14 notificações de cancelamento, pedidos de retirada e cartas de encerramento de consignatário. Documentei tudo, salvei confirmações, tirei capturas de tela, construí um registro que provava que eu havia feito tudo conforme a lei, tudo corretamente. Kevin ainda não sabia, mas saberia em breve. Recostei na cadeira, olhando para a caixa de entrada limpa, os portais de pagamento fechados, os documentos finalizados. Uma estranha calma tomou conta de mim. Não satisfação, não vingança, apenas paz. Pela primeira vez em 8 anos, eu não estava enviando dinheiro. Não estava cobrindo contas. Não estava resolvendo problemas que não eram meus. Eu simplesmente tinha terminado. A ligação veio às 14 horas de terça-feira. O nome de Kevin piscou na tela do meu celular. Deixei tocar 4 vezes antes de atender, deixando-o sentar com a incerteza, deixando-se perguntar se eu atenderia mesmo. David, que diabos está acontecendo? A voz dele estava afiada, confusa, ainda não zangada, apenas atonita, como se tivesse descoberto um problema que não entendia. Como assim? Acabei de receber um e-mail da universidade. Disseram que meu pagamento da mensalidade para o próximo semestre foi cancelado e a empresa do leasing do carro me ligou esta manhã dizendo: preciso de um novo consignatário até o final do mês, foi você quem fez isso? Sentei no sofá, coloquei o telefone no viva voz e mantive a voz calma, medida, vazia de emoção. Sim. Fui eu. Silêncio. Aos poucos, a confusão dele se transformou em incredulidade, depois, em algo próximo ao pânico. Por quê? Porque não vou mais pagar pela sua vida. Você está falando sério? Completamente, David. Isso é loucura. Você não pode simplesmente cancelar tudo sem me falar antes. Tenho contas, compromissos. As mensalidades da escola do Ethan vencem no próximo mês. Então pague. Mais silêncio. Desta vez mais longo. Eu podia ouvi-lo respirando, processando, tentando descobrir como se sair dessa. É por causa de domingo, não é? Por causa daquela briga idiota de criança. Não levantei a voz. Não precisei. Seu filho chamou minha filha de pobre. Você me mandou pedir desculpas. Mamãe e papai ficaram sentados sorrindo. Então, sim, Kevin, é por causa de domingo, mas também é por causa dos últimos 8 anos. Do que você está falando? Estou falando de $144.000 em mensalidades, 57 mil em parcelas do carro, milhares a mais em contas, seguros, taxas escolares. Estou falando de ter sido seu caixa eletrônico por quase uma década enquanto você bancava o empresário autodidata. A voz de Kevin mudou, ainda defensiva, mas agora com um tom de pânico começando a aparecer. Eu ia te pagar de volta. Você sabe disso, quando as coisas se acertassem, quando eu estivesse melhor. Você tem um MBA, Kevin, está no mesmo emprego há 3 anos. Comprou uma TV de 70 polegadas mês passado. Levou o Ethan para Disneyland no verão. Quando exatamente você planejava me pagar? Ele não respondeu. O silêncio se estendeu, preenchido por tudo que ele não conseguia dizer. Aqui está o que vai acontecer: cancelei todos os pagamentos recorrentes que vinha fazendo em seu nome. Seu débito automático da mensalidade acabou. O leasing do carro precisa de um novo consignatário até o fim do mês ou será retomado. Suas contas de serviços estão sendo transferidas para fora do meu nome. Seu contrato de aluguel precisará de um novo consignatário quando for renovado. A escola do Ethan acabou de ser avisada de que não estou mais cobrindo as mensalidades dele.
Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. David, você vai arruinar tudo. Meu crédito, meu carro, a educação do Ethan. Vai destruir minha vida por causa de uma briga no jantar? Não estou destruindo nada, Kevin. Estou apenas me afastando. Você mesmo disse, não foi? Então faça você mesmo. Você está sendo mesquinho. Não, estou apenas terminando. Desliguei. O telefone tocou novamente imediatamente. Recusei a chamada. Tocou de novo. Recusei de novo. Recusei mais uma vez. Então as mensagens começaram a chegar. Isso é ridículo. Você está exagerando. Mamãe e papai vão saber disso. Você vai se arrepender disso. Desliguei o telefone, deixei-o virado sobre a mesa de centro e expirei devagar. Raquel estava na porta, me observando com orgulho silencioso. Está tudo bem? Assenti. Sim, está tudo bem. E, pela primeira vez em 8 anos, realmente estava. Passei a manhã de quarta-feira construindo um caso que nunca pedi para ter que montar. Não um caso legal, apenas documentação, provas. Um registro de 8 anos de apoio invisível que eu poderia apresentar se alguém, especialmente meus pais, tentasse me pintar como o vilão desta história, tentasse reescrever a história e me transformar no culpado. Comecei pelos extratos bancários. Entrei em todas as contas, baixei os históricos de transações desde a primeira transferência que havia feito para Kevin. Setembro de 2016, $2.000 com a linha de memo, mensalidade NBA, primeira parcela. Lembrei de digitar aquela observação, lembrei de me sentir orgulhoso por poder ajudar meu irmão mais novo a perseguir seus sonhos. Criei uma planilha, data, valor, finalidade, destinatário. Cada linha representava dinheiro que eu enviei, acreditando que era uma ajuda temporária. Cada linha representava uma promessa que nunca foi cumprida, um obrigado que nunca veio, um reembolso que nunca se materializou, pagamentos de mensalidade, transferências de leasing de carro, contas de serviços, seguros, empréstimos emergenciais, presentes de aniversário, despesas de feriado, copagamentos médicos, material escolar do Ethan, taxas de acampamento de verão, depósitos de móveis, depósitos de segurança. Os números aumentavam mês após mês, ano após ano. Um fluxo interminável de apoio financeiro que ninguém reconhecia. Quando terminei a primeira aba, o total aparecia no final da coluna como o martelo de um juiz, como um veredito que eu não podia ignorar, $268.000 por 112. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, a boca seca, as mãos levemente trêmulas. Aquilo era um sinal de entrada para uma casa. Era 2 vezes o fundo de faculdade da Sophie. Era poupança para aposentadoria antecipada. Eram férias que Raquel e eu nunca tiramos por sermos responsáveis. Era uma vida que poderíamos ter vivido se eu não estivesse silenciosamente financiando os sonhos de outra pessoa. Passei para a segunda aba, confirmações por e-mail. Todos os recibos de pagamento de mensalidade da universidade. Todas as confirmações de pagamento do leasing do carro. Todas as contas de serviços com meu número de cartão de crédito. Todas as apólices de seguro com o nome de Kevin listadas na minha conta. Todos os extratos escolares mostrando meu nome como pagador. Salvei tudo, imprimi alguns, organizei em uma pasta chamada Histórico Financeiro 2016 a 2024. A pilha de papéis cresceu, espessa, inegável, um peso físico que combinava com o fardo emocional que eu carregava. Depois abri as mensagens de texto. Anos de pedidos casuais que agora pareciam diferentes com o tempo, calculados de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ei, pode cobrir as contas este mês? Estou sem grana. Preciso de 500 para a viagem escolar do Ethan. Vou te pagar na sexta. O seguro do carro vence. Pode cuidar disso? Rolei 8 anos de vou te pagar de volta e só desta vez Ian realmente agradeço, cara. Nenhuma dessas promessas se transformou em reembolso. Nenhuma, nem um único dólar devolvido. Nem um único reconhecimento da dívida. Tirei capturas de tela, salvei em uma pasta na nuvem, fiz backup em um HD externo, criei redundâncias porque eu conhecia Kevin, conhecia meus pais, sabia que eles tentariam negar, minimizar ou me fazer duvidar das minhas próprias lembranças.
Então abri o grupo de mensagens da família. Rolei para trás, revisei tantos anos. Um registro de 8 anos de apoio invisível que eu poderia apresentar se alguém, especialmente meus pais, tentasse me pintar como o vilão desta história, tentasse reescrever a história e me transformar no culpado. Comecei pelos extratos bancários. Entrei em todas as contas, baixei os históricos de transações desde a primeira transferência que havia feito para Kevin. Setembro de 2016, $2.000 com a linha de observação, mensalidade NBA, primeira parcela. Lembrei de digitar aquela observação, lembrei de me sentir orgulhoso por poder ajudar meu irmão mais novo a perseguir seus sonhos. Criei uma planilha, data, valor, finalidade, destinatário. Cada linha representava dinheiro que eu enviei, acreditando que era uma ajuda temporária. Cada linha representava uma promessa que nunca foi cumprida, um agradecimento que nunca veio, um reembolso que nunca aconteceu, pagamentos de mensalidade, transferências de leasing de carro, contas de serviços, seguros, empréstimos emergenciais, presentes de aniversário, despesas de feriado, copagamentos médicos, material escolar do ITA, taxas de acampamento de verão, depósitos de móveis, depósitos de segurança. Os números subiam mês após mês, ano após ano. Um fluxo interminável de apoio financeiro que ninguém reconhecia. Quando terminei a primeira aba, o total aparecia no final da coluna como o martelo de um juiz, como um veredito que eu não podia ignorar, $268.000. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, boca seca, mãos levemente trêmulas. Aquilo era o sinal de entrada para uma casa. Era 2 vezes o fundo de faculdade da Sophie. Era a poupança para aposentadoria antecipada. Eram férias que Raquel e eu nunca tiramos por sermos responsáveis. Era uma vida que poderíamos ter vivido se eu não estivesse silenciosamente financiando os sonhos de outra pessoa. Passei para a segunda aba, confirmações por e-mail. Todos os recibos de pagamento de mensalidade da universidade. Todas as confirmações de pagamento do leasing do carro. Todas as contas de serviços com meu número de cartão de crédito. Todas as apólices de seguro com o nome de Kevin listadas na minha conta. Todos os extratos escolares mostrando meu nome como pagador. Salvei tudo, imprimi alguns, organizei em uma pasta chamada Histórico Financeiro 2016 a 2024. A pilha de papéis cresceu, espessa, inegável, um peso físico que combinava com o fardo emocional que eu carregava. Depois, abri as mensagens de texto. Anos de pedidos casuais que agora pareciam diferentes com o tempo, analisados de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ei, pode cobrir as contas este mês? Estou sem grana. Preciso de 500 para a viagem escolar do ITA. Vou te pagar na sexta. O seguro do carro vence. Pode cuidar disso? Rolei por 8 anos de vou te pagar de volta, só desta vez Ian realmente agradeço, cara. Nenhuma dessas promessas se transformou em reembolso. Nenhuma. Nem um único dólar devolvido. Nem um único reconhecimento da dívida. Tirei capturas de tela, salvei em uma pasta na nuvem, fiz backup em um HD externo, criei redundâncias porque eu conhecia Kevin, conhecia meus pais, sabia que eles tentariam negar, minimizar ou me fazer duvidar das minhas próprias lembranças. Então abri o grupo de mensagens da família e rolei para trás, revisitando os anos. Mensagens de aniversário em que meus pais parabenizavam Kevin por suas conquistas. Fotos de feriados em que Kevin posava em frente ao Audi que eu estava pagando. Fotos de férias de viagens financiadas com dinheiro que ele não tinha ganhado. Atualizações sobre as realizações escolares do ITA em sua escola particular, pagas com minhas transferências. Não tirei prints disso. Não precisava. Eu só precisava lembrar. Precisava manter as provas frescas na minha mente para quando tentassem me fazer sentir culpa. Tentassem me transformar no vilão por estabelecer limites. Raquel bateu na porta do escritório por volta do meio-dia, carregando um sanduíche e uma garrafa de água. Você está aqui há 4 horas. Quase terminei. Ela deixou o prato na mesa, olhou para a tela do meu computador, a expressão indecifrável. Isso é muito dinheiro. É. Você está bem? Fechei o laptop, esfreguei os olhos. Estou percebendo que venho financiando a vida de outra pessoa enquanto mal investia na minha.
Enquanto vivíamos em um apartamento modesto, dirigíamos carros usados e pulávamos férias, Kevin vivia como se já tivesse chegado lá. E tudo isso era sustentado pelo meu silêncio. Raquel sentou-se na beira da mesa, a mão dela encontrou a minha. O que você vai fazer com tudo isso? Nada. A menos que eles pressionem. Se Kevin ou meus pais tentarem me fazer parecer o vilão, vou mostrar exatamente o que venho carregando nos últimos 8 anos. E se não pressionarem, então eu saio silenciosamente e deixo que as consequências ensinem aquilo que eu não pude. Ela beijou minha testa e deixou o sanduíche. Passei o resto do dia finalizando tudo. Imprimi uma cópia mestre dos registros financeiros, coloquei uma capa preta e guardei na gaveta da minha mesa. Enviei cópias para meu próprio e-mail. Fiz backup de tudo 2, 3 vezes, garantindo que nada pudesse ser perdido ou deletado. Ao anoitecer, eu tinha um arquivo completo de cada dólar, cada favor, cada sacrifício silencioso. Um registro de 8 anos de trabalho invisível. Não planejava mostrar a ninguém, mas se Kevin ou meus pais tentassem reescrever a história, eu teria os comprovantes para colocar tudo em ordem. Fechei o laptop, apaguei a luminária da mesa e fui para a sala de estar, onde Sophie estava lendo seu livro, segura e despreocupada com o caos que eu silenciosamente estava desmontando do outro lado da cidade. Ela olhou para cima e sorriu, inocente e confiante. Pai, você pode me ajudar com o dever mais tarde? Claro, querida. E assim, o resto do mundo desapareceu. O colapso começou na manhã de quinta-feira. Eu não o vi acontecer pessoalmente. Só fiquei sabendo por mensagens frenéticas, áudios de voz e uma ligação desesperada da minha mãe por volta do meio-dia, a voz alta e trêmula. O mundo de Kevin começou a se desfazer às 8h47, quando a internet dele caiu no meio de uma reunião pelo Zoom com um cliente. Ele apresentava projeções trimestrais, compartilhando gráficos e planilhas, quando tudo ficou preto. Ligou para o provedor, irritado, assumindo que era uma falha no serviço, já compondo uma reclamação mentalmente. O representante explicou calmamente que a conta havia sido encerrada devido à falta de pagamento e à remoção do método de pagamento registrado. Mas eu tenho débito automático. O débito automático estava vinculado a um cartão de crédito que não está mais ativo nesta conta, senhor. Enviamos um aviso para o e-mail de cobrança há 3 dias. Kevin não tinha acesso àquele e-mail. Era meu. Às 9h15, a luz da eletricidade dele piscou e se apagou. Ele ligou para a companhia de energia pelo celular, andando de um lado para o outro no apartamento escuro, assistindo a bateria do laptop se esgotar. Mesma história, conta encerrada, método de pagamento removido. Eles haviam enviado um aviso para o e-mail de cobrança, que era meu, 3 dias antes. O serviço permaneceria suspenso até que uma nova conta fosse aberta e um depósito fosse pago. Às 10h30, a escola do Ethan ligou. O pagamento da mensalidade do semestre não havia sido efetuado. Precisavam de pagamento imediato ou Ethan seria desligado da matrícula até o final da semana. O valor devido, $12.000. Kevin não tinha o dinheiro. Ele vinha vivendo mês a mês com seu salário, usando cartões de crédito para cobrir as lacunas, sempre presumindo que a rede de segurança invisível sob ele pegaria qualquer queda. A rede desapareceu. Às 11h, a empresa de leasing do carro deixou um recado de voz. Como o consignatário havia se retirado e a pontuação de crédito de Kevin não atingia o limite para aprovação solo, eles precisavam que o veículo fosse devolvido em 7 dias ou iniciariam o processo de retomada. A não conformidade resultaria em taxas adicionais e possível ação legal. Kevin me ligou 17 vezes entre 11h15 e meio-dia. Eu não atendi. Observei o telefone acender, vibrar e silenciar repetidas vezes. Então minha mãe ligou. David, querido, o que está acontecendo? Kevin acabou de me ligar chorando. Ele disse que você cancelou todas as contas dele. É verdade? Eu estava sentado à minha mesa, almoçando, observando os e-mails chegarem, confirmação do encerramento do leasing, confirmação do cancelamento da apólice de seguro, confirmação do fechamento de contas. Cada um era uma pequena vitória. Um pedacinho de liberdade. Sim, mãe. É verdade. Por que você faria isso? Ele é seu irmão. Porque eu venho pagando pela vida dele há 8 anos e terminei. David, isso é extremo.
Você não pode simplesmente cortar ele assim. Ele tem um filho. Então ele deveria ter pensado nisso antes de deixar o filho insultar o meu e exigir que eu pedisse desculpas por defendê-la. Silêncio. Querido, isso são só crianças sendo crianças. Kevin não quis dizer nada com isso. Esse é o problema, mãe. Nenhum de vocês jamais acha que Kevin significa algo com isso. Mas eu sou quem vem cobrindo o aluguel dele, a mensalidade, o carro, as contas, a escola do filho dele. Eu paguei pela vida dele enquanto ele levava todo o crédito. E quando eu pedi respeito básico, decência básica, todos vocês sorriram e disseram que eu estava exagerando. Isso não é justo. Você tem razão. Não é justo. Não tem sido justo por 8 anos. Desliguei. O grupo de mensagens da família explodiu em minutos. Eu ativei o som apenas tempo suficiente para observar o caos se desenrolar. Kevin, David acabou de arruinar minha vida. Ligue para ele e faça ele consertar isso. Mãe, David, por favor, reconsidere. Kevin está com dificuldades. Pai, isso é entre vocês dois. Resolvam como adultos. Kevin, vou perder o carro. Ethan está sendo retirado da escola. A luz acabou. Você fez isso. Mutei o grupo novamente. Na quinta-feira à noite, Kevin postou nas redes sociais uma mensagem vaga, cheia de autopiedade, sobre traição familiar, pessoas mostrando suas verdadeiras cores e descobrindo quem realmente está ao seu lado. A seção de comentários se encheu de simpatia de pessoas que não tinham ideia de que ele vinha vivendo com dinheiro emprestado por quase uma década. Pessoas que acreditavam na imagem cuidadosamente construída que ele mostrava. Eu não respondi. Não me envolvi. Não expliquei. Apenas observei o colapso de longe, calmo e distante, sentindo nada além de um alívio silencioso. Raquel sentou ao meu lado no sofá, lendo as mensagens por cima do meu ombro. Ele está desmoronando. Sim. Você se sente mal? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Busquei em meus sentimentos qualquer culpa, arrependimento ou simpatia. Não. Senti-me livre. Na manhã de sexta-feira, Kevin apareceu no meu apartamento. Eu o vi pelo olho mágico. Parecia exausto, por fazer a barba, roupas amassadas, olheiras profundas. O Audi estava estacionado na vaga de visitante, provavelmente uma das últimas vezes que ele o dirigiria antes da equipe de retomada aparecer. Ele bateu na porta, bateu novamente, e então apertou a campainha 3 vezes seguidas, cada toque mais desesperado que o anterior. Eu não abri a porta. Ele finalmente deixou um recado de voz, a voz trêmula. David, eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Eu entendo, eu errei, mas você não pode fazer isso. Vou perder tudo. Por favor, apenas me ligue de volta. Apaguei o recado. Sophie entrou na sala, segurando seu livro, alheia ao drama que se desenrolava. Foi o tio Kevin? Sim. Você vai falar com ele? Ajoelhei, afastei o cabelo do rosto dela e olhei em seus olhos inocentes. Não agora, querida. Ela sentiu, me abraçou forte e voltou a ler. Kevin nunca pediu desculpas pelo que Ethan disse. Nunca reconheceu os 8 anos de apoio silencioso. Ele só queria o dinheiro de volta, queria que a rede de segurança fosse restaurada, queria que tudo voltasse a ser como antes. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. 3 semanas depois que desliguei o suporte, a poeira começou a assentar. O carro de Kevin foi retomado numa tarde de terça-feira. Eu não vi acontecer, mas minha mãe ligou para me contar, a voz carregada de decepção, pesada de culpa. Ela não pediu que eu consertasse a situação. Só queria que eu soubesse que eu tinha ido longe demais. Eu não discuti. Apenas ouvi, não disse nada e deixei ela desligar. Ethan foi retirado da escola particular. Kevin o matriculou na escola pública local, o que era perfeitamente adequado, mas não tinha o prestígio que ele vinha exibindo nas redes sociais. As postagens sobre a educação de elite de Ethan desapareceram silenciosamente do feed dele, substituídas pelo silêncio. A renovação do contrato do apartamento chegou e, sem mim como consignatário, Kevin não pôde se qualificar.
Ele se mudou para um lugar menor do outro lado da cidade, mais longe dos meus pais, mais perto do escritório dele. Sem comodidades, sem academia, sem estacionamento reservado. Meus pais pararam de me convidar para os almoços de domingo. Não explicitamente. Apenas pararam de mandar mensagens, de ligar. O grupo de mensagens da família ficou silencioso para mim, embora eu tenha certeza de que começaram outros sem meu número. Eu não fui atrás deles. Raquel e eu levamos Sofia à praia no sábado. Passamos a tarde coletando conchas, comendo sorvete, observando as ondas quebrarem na praia. Sophie riu mais alto do que eu havia ouvido em meses. Ela não perguntou sobre Kevin. Não perguntou sobre a vovó e o vovô. Apenas quis saber se poderíamos voltar no próximo fim de semana. Em uma tranquila noite de domingo, sentei na varanda com uma xícara de café, observando o sol se pôr sobre o bairro. Meu celular vibrou uma vez. Uma mensagem de Kevin. Espero que você esteja feliz. Você destruiu tudo. Li 2 vezes. Então digitei uma resposta. Eu não destruí nada. Apenas parei de construir sua vida para você. Apertei enviar e bloqueei o número dele. Raquel se juntou a mim na varanda, envolvendo meus ombros com um cobertor. Você está bem? Sim, estou realmente. Sem arrependimentos. Pensei no dinheiro, nos anos, no trabalho invisível, nos sacrifícios silenciosos. Então pensei na risada de Sophie na praia, na paz em nosso lar, no peso que havia sido retirado do meu peito no momento em que parei de carregar a vida de Kevin nas minhas costas. Sem arrependimentos. Sentamos em silêncio por um tempo, vendo o céu se transformar em laranja, depois rosa, depois roxo profundo. Por 8 anos, eu fui a rede de segurança sob a vida de outra pessoa. A carteira que nunca agradeceram. O sistema de apoio que tomaram como garantido. Agora, eu era apenas David, marido, pai, analista financeiro, um homem que aprendeu da maneira mais difícil que família não é sobre quem tira de você. É sobre quem te vê. E as pessoas que realmente me viam estavam sentadas ao meu lado nessa varanda, vivendo neste apartamento modesto, me escolhendo todos os dias. Kevin podia cuidar da própria vida agora. Eu havia terminado de ser invisível.